everybody! Você sabe como achar o tal do coeficiente angular? Não? Pois eu vou te dar isso mesmo, 3 maneiras diferentes de você conseguir encontrar esse tal de coeficiente angular. Vamos ver? Coeficiente angular é a inclinação que a reta possui em relação ao eixo horizontal, o eixo x. No caso, você vai encontrar essa expressão aqui, slope, na hora de fazer o SAT, beleza? Então, no caso, 3 maneiras. A primeira delas é que ele pode te dar o ângulozinho entre o eixo x e, no caso, aí a reta. Quando ele te dá isso, é simples, extremamente simples. Você usa a própria definição, friend. No caso aí, que o coeficiente angular vem a ser a tangente do ângulo alfa. Vamos ver? Então, aqui, por exemplo, ele te diz que a reta possui uma inclinação de 60 graus. Se ele pedir o coeficiente angular, simples, extremamente simples. Não precisa estudar em Massachusetts, mas você vai chegar lá. No caso, então, é só fazer a tangente de 60, que nesse caso você sabe, raiz de 3. A bola da vez. Se ele, no caso, quisesse, inclusive, a equação, simples também. No caso, esse aqui, o valor aonde corta o eixo y, menos 2, a gente chama de n, e aí você tem a chamada equação reduzida da reta, que é mx mais n igual a y. Nesse caso, então, é só vir aqui e substituir o m, coeficiente angular, por raiz de 3, o n, o coeficiente linear, no caso aí por menos 2, sem deixar para depois, tá aí a equação da reta. Tranquilo? So easy? Então vamos lá. No caso, se ele der 2 pontos, 2 dots, no caso então para você A e B, pelos quais a reta passa, simples também. O que você vai fazer, no caso, é uma variação de y sobre variação de x. Como assim? Nesse caso, então, você vai ver, né? Vai pegar lá os 2 pontos, vai fazer a diferença dos y no numerador e a diferença dos x no denominador. Por que isso? Porque, no caso, essa alturinha aqui, ela funciona como cateto oposto. E, no caso, essa diferença do x, ela funciona como um cateto adjacente. E a definição de tangente é cateto oposto sobre o adjacente. Simples assim. Vamos ver? No caso, então, ele te dá lá 2 pontos. 1, 2, ponto A, e 2, 5, coordenadas aí do ponto B. Se você já é espertinho, espertinha, você já deve ter visto que quando aumenta o valor de x e aumenta também o valor de y, nesse caso, então, você está falando de uma função o quê? Crescente. Ou seja, nesse caso, então, aumentou o x, aumentou o y, eu tenho que achar um coeficiente o quê? Para ser crescente. Isso, positivo. No caso, então, se a gente for fazer aqui as contas, você vai ver exatamente y. Y de B menos y de A será o 5 menos 2. E no caso da diferença do x, x de B menos x de A, nesse caso, então, será 2 menos 1. Ou seja, 5 menos 2, 3. Nesse caso, 2 menos 1, 1, 3 sobre 1, é aquilo que a gente falou. Esse coeficiente angular, ele tendo que ser positivo, quando a função ela é crescente. Valores de x aumentam, valores de y também aumentam. Se fosse o contrário, se x aumentasse e y diminuísse, ou vice-versa, aí esse coeficiente ele seria o quê? Negativo. Simples assim. Ok, gente amiga? Terceira e última maneira de você achar o coeficiente angular é quando ele, no caso, te dá a própria equação da reta. Mas não essa equação aqui, chamada de equação reduzida. Porque essa daqui, ao lado do x, você bateu o olho e já vê quem é o coeficiente angular. Não é essa que estamos falando. Estamos falando, no caso da chamada equação geral. Essa aqui, ax mais by mais c, é a chamada equação geral da reta. Ok? Quando é tudão de um lado só, o lado esquerdo, e quando do lado direito igual a zero. Então, quando a gente apresentar a equação dessa forma, também é simples.
Extremamente simples, né? Você, no caso, tendo o y isolado e aí o valor de x do outro lado, né? Nesse caso, você consegue facilmente ver isso. Então, o que a gente faz? A gente divide tudão isso daqui por b, né? Daí ele aparecer no denominador e joga, no caso, esse camarada para o outro lado, ele vai aparecer com um sinal negativo. Por isso, então, basta fazer menos a sobre b. Vamos ver? Então, por exemplo, ele te dá aqui ó, a equação 2x mais 3y menos 5 igual a zero. Aí você faz o quê? Você pega o valor que está ao lado do x, com o sinal trocado, e divide, no caso aí, pelo valor que está ao lado do y, com o mesmo sinal. Então, menos 2 sobre 3, essa vai ser a bola da vez. Esse, então, será o tal do slope, coeficiente angular. Pensou que acabou aqui, gente amiga? Não, tem mais aí, vamos ver? Ok, gente amiga, vamos ver então como é que funciona nas questões SAT, esse conceito aí do coeficiente angular, vamos lá? Nesse caso, então, aqui, resumidamente, né, ele pergunta, né, qual dessas equações de reta, no caso aí, seria, ou melhor, teria, o coeficiente angular dela, tá aqui, né, o slope, undefined, ou seja, indefinido. Como saber isso? Pois é, nesse caso, então, a gente tem que lembrar, né, da nossa equação linear, a nossa equação geral da reta. Lembra dela? Pois é. AX mais BY mais C igual a zero, ok? É disso que nós estamos falando. Bom, para eu obter, então, essa equação geral da reta, você está vendo, né, que do lado direito tem que ficar igual a zero. Joga tudão, então, para o lado esquerdo. Algumas estão assim, outras não. Então, vamos colocar, né, todo mundo do mesmo jeito. Aqui, por exemplo, jogo 3 para o outro lado. E aí nós teremos x menos 3 igual a zero. No caso aqui, joga o menos y, vai ficar x mais y igual a zero. Aí sim, agora todos eles, sem exceção, estão aí, né, com a mesma configuração. Todo mundo igual a zero, certo? E aí nós vimos então que uma das maneiras de achar o coeficiente angular, no caso, dadas as equações da reta, que é o caso aqui, né, você pega menos a sobre b. O a é quem está ao lado do x, o b quem está ao lado do y na equação. Aqui, por exemplo, no caso aqui da letra D, teríamos o 1 do lado do x e o menos 1 do lado do y. Portanto, na hora que fosse achar o coeficiente angular, nesse caso aí, haveria menos o 1 do x com menos 1 do y. Nesse caso, então, aqui seria coeficiente angular igual a 1. Esse existe. Então, o problema não é aqui na letra D. Nem tampouco na letra C. Aqui tem, né, um x, aqui tem um y. Na hora de calcular menos a sobre b, vai pegar menos 1 do x com o b, 1 do y. Aqui, no caso, o coeficiente já seria menos 1. No caso, para y igual a zero, o que nós teríamos? Coeficiente angular menos a. No caso, o a deveria estar ao lado do x. Como aqui não tem x, presume-se zero. E dividido por o 1, que está aqui do lado do y, 0 dividido por 1 existe. Isso existe, sem problema nenhum. No caso aí, 0 dividido por 1 é igual a zero. É isso? Dividir 0 maçãs aí para uma pessoa. Quantas maçãs essa pessoa vai ganhar? Zero. Tranquilo, né? Bom, isso existe. Agora, já na letra A, o que vai acontecer, né? Você vai ter aqui o coeficiente como sendo 1, o valor de A, né, ao lado do x, e aqui como não tem o BY, né, subentende-se zero. Aí o que acontece? 1 dividido por zero, gente amiga, isso existe? Não. Isso aqui, no caso, é que vem a ser o tal do
indefinido, não existe divisão por zero. Lembra? Então, por não existir divisão por zero, esse resultado ele fica indefinido. Por isso, então, a resposta será a letra A, a nossa opção correta. Ok? Ok, gente amigo. Uma outra forma bastante comum do SAT cobrar o coeficiente angular é através, então, de um gráfico. Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, ele nos dá dois pontos, e aí, então, ele pede, né, qual seria o coeficiente angular, a inclinação dessa reta mostrada aqui no gráfico. Pois é, nesse caso, para sermos sinceros, é muito comum dele apresentar esses gráficos nessa prova do SAT em papel quadriculado, tá? Então, na verdade, esses 2 pontos, eles não vão vir de graça para você. É você que vai localizá-los ali na malha quadriculada, lá no papel lá cheio de quadradinhos, tá certo? Pô, muito bem. Mas não é difícil de você ver, não. No caso aí, a impressão gráfica ela é boa. E aí, então, você localizando, por exemplo, esses 2 pontos, 0,5 e 6,1, nesse caso, então, aí fica simples, extremamente simples. Na verdade, se você for espertinho, espertinha, você já deve ter visto, né, que essa reta aqui, do jeito que ela tá, ela é uma reta o quê? Crescente ou decrescente? Justamente, ela é, ó, decrescente. Como é que eu sei? À medida que o valor de x vai aumentando, por exemplo, aqui foi de 0 para 6, o que aconteceu com y? Aumentou também? Não, diminuiu, ó, de 5y foi para 1, ou seja, aumentou o valor de x de 0 para 6, diminuiu o valor de y de 5 para 1, a gente já sabe que estamos falando de uma função o quê? Decrescente. E para a função ela ser decrescente, o gráfico, a reta, o que tem que acontecer? O coeficiente angular, no caso aí o slope, ele tem que ser o quê? Exato, negativo. Só com isso, então, não fiz nada ainda, né? Já posso eliminar, no caso aí, as letras C e D. Não fazem parte do contexto, ok? Que para ter esse tipo de gráfico decrescente, tem que ser negativo. Agora, para fazer a tira-teima, né? Aí a gente lembra, uma das maneiras de achar o coeficiente angular, no caso, então, será fazendo a diferença dos y sobre a diferença dos x. Ou seja, vou pegar, então, o y de um ponto, vamos chamar aqui, né, por exemplo, de pontos A e B. Vou pegar, então, o y do B, subtrair do y do A sobre o x do B, menos o x do A. Simples assim, ok? Então, nesse caso aqui, nós ficaríamos com, no caso aí, o y do B, que seria 1, menos o y do A, que seria 5. Isso tudo sobre o x do B, que seria 6, menos o x do A, que seria 0. Então, nesse caso, vai ficar 1 menos 5, menos 4, sobre 6 menos 0, 6. Pô, mas prof, não tem isso aí nas alternativas? Claro que tem, gente amiga, como não? Don't worry, be happy. No caso, divida por 2, sem deixar para depois. E nesse caso, então, ora pois, você vai ter aí, né, o menos 4 dividido por 2, menos 2. E o 6 dividido por 2 dá 3. E isso, então, menos 2/3 será, no caso aí sim, a letra B, como sendo aí a nossa opção correta. Você gostou desse trabalho? Então peço para você, por favor, curta, comenta, compartilha, faz um comentário, que isso agrega muito valor aí ao vídeo e outras pessoas podem ser beneficiadas assim como você foi, tá certo? Vamos fazer isso? 3, 6, curta, comenta, compartilha, espalha para geral. Professor Carvalho e tchau!